Qual que é o preço e qual que é o valor do seu trabalho? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, desse final de semana, do Vini Weiner Bastidor. Sobre quanto custa e qual é, ao mesmo tempo, o valor do seu trabalho, da sua dedicação, das horas que você passa estudando para os seus vídeos, gravando os seus vídeos, editando, do tempo em que você está realmente tentando uma ideia nova. Quanto vale tudo isso? Vamos trocar uma ideia sobre isso? É um assunto que eu já queria conversar com vocês há bastante tempo. Cheguei a falar um pouquinho sobre isso no Instagram nessa semana, no @ViniWeinerBastidor, e hoje eu quero compartilhar um pouco da minha experiência nesse caso, mostrando para você o quão importante é você se valorizar e, acima de tudo, valorizar o seu trabalho. Afinal, se você não se valorizar e não valorizar o seu trabalho, quem vai? Tudo tem que começar por você. Vamos falar sobre isso. Antes de tudo, queria te convidar para se inscrever aqui no Vini Weiner Bastidor, que é o meu canal onde semanalmente eu compartilho dicas e experiências que eu tenho de 10 anos criando conteúdo para a internet. Estou diariamente postando vídeos no meu canal principal, que é um canal sobre futebol, então vocês já me conhecem, sabem da minha cara, conhecem a minha história e eu gosto muito de vir aqui e compartilhar minhas experiências com vocês, coisas mais dos bastidores que por muitas vezes vocês não ficam sabendo e sequer imaginam que acontecem. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre essa questão de você se valorizar. Hoje, nas redes sociais, nós temos várias formas de monetização. Eu já abordei isso também em outros vídeos aqui do canal. Você pode monetizar através dos conteúdos verticais, pode monetizar até aqui no YouTube mesmo através de AdSense. Você tem hoje a possibilidade de fazer lives, você pode vender seus próprios produtos, você pode vender curso, você pode vender mentoria, você pode vender algum outro produto como afiliado. E uma das formas, obviamente, de você monetizar, que é também uma das mais famosas, são com as famosas parcerias, os patrocínios. Só que, para você que está começando ou ainda não é um criador muito grande, você com certeza já recebeu propostas que não tiveram valores muito altos ou então que nem tiveram valores envolvidos. Queriam que você participasse da parceria, aceitasse o patrocínio em troca de produtos, em troca de roupas. E aqui eu não quero julgar se você aceitou ou não. Eu vou explicar mais adiante o sentido de você se valorizar e eu vou compartilhar aqui experiências minhas, tá bom? Hoje, o meu canal é um canal grande. Eu considero um canal grande. Um canal de quase 1,5 milhão de inscritos, se for somar tudo. Eu tenho já mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, porque eu tenho quase 1 milhão no TikTok, tenho mais de 150 mil também no Instagram, tenho mais de 200 mil no Facebook. Então hoje eu tenho um público bacana e ao mesmo tempo fiel. Um público que, há todos esses anos que eu estou produzindo, um público que me respeita, que me conhece, que dá valor para o meu conteúdo, que realmente me reconhece como uma autoridade no meu nicho. Então, qual que é o valor disso? Quanto que isso custa? Por que eu estou falando sobre isso? Porque por muitas vezes marcas já chegaram para querer trabalhar comigo e fizeram propostas que eu considerei propostas desrespeitosas, propostas até ridículas. E muitas eu preferi nem responder, porque eu não queria me dar o trabalho de responder uma proposta que desrespeita o meu trabalho. Porque só para vocês terem uma noção, eu estou aqui todo dia. Isso aqui não é brincadeira, não é hobby. Isso aqui é o meu trabalho, é a minha vida. Se vocês já acompanharam outros vídeos do canal, vocês viram como que é a minha rotina. O horário que eu acordo, o horário que eu saio do estúdio, aqui está envolvido o custo de iluminação, aqui está envolvido o custo de energia, obviamente custo de edição, tem uma pessoa que faz as thumbs, eu cheguei a ter roteirista em alguns momentos, então quanto custa tudo isso? Aí chega uma pessoa e me faz uma proposta, onde ela vai sair ganhando muito mais do que eu, uma proposta financeiramente que não é vantajosa para o meu canal, eu prefiro não responder. Só que, claro, hoje eu posso me dar esse luxo. Eu tenho várias formas de monetização, meu canal já é muito mais reconhecido, eu já tenho parcerias maiores, só que no passado não foi assim. E aqui agora que entram algumas histórias para que você tire de lição. E não deixe ninguém desvalorizar o seu trabalho. Mesmo que você seja pequeno, médio, não importa. Valoriza o seu trabalho, o seu esforço, porque é isso que vai te fazer lá na frente ser um criador profissional que vive disso. Agora, se você aceitar migalhas como eu aceitei lá no passado, pode ser que depois você não consiga dar esse salto para realmente chegar num próximo nível. Vou contar uma história para vocês. Há muito tempo eu procurava por parcerias e dificilmente conseguia. Meu canal ainda era pequeno.
e, vez ou outra, apareciam algumas marcas interessadas. Só que, na época, como o meu canal ainda era um pouco menor, eu ficava meio receoso de cobrar altos valores. Então vinham as pessoas e pediam, por exemplo, olha, você tem que fazer tantos vídeos, que eram números altos, você tem que fazer tantos vídeos, você tem que bater tantas visualizações, você tem que ser pontual nas entregas, e aí você ia ver quanto que a marca ia pagar. Não era um valor proporcional, era um valor completamente desproporcional, descabido, onde eles iam sair ganhando muito mais com o número de vídeos que eu ia fazer, mesmo sendo um canal menor, enquanto eles iam pagar pouquíssimo para isso. Só que como eu não tinha noção de mercado e não sabia cobrar, acabava aceitando, era aquilo. Era melhor ter um pássaro na mão do que dois voando. Só que no fim eu vejo que isso foi um grande erro. Foi bom para eu aprender, mas não façam a mesma coisa, aprendam com esse meu erro. Eu já aceitei várias propostas, várias parcerias que no fim eu olho hoje e vejo, poxa, essa marca aqui ela meio que me passou para trás, porque ela saiu ganhando com vários vídeos e você vai ver quanto que eles pagaram. Eles pagaram pouco, eles poderiam pagar muito mais, eles tinham muito mais orçamento, sabe? E por que isso acontece? Porque, primeiro, eu era inexperiente. Segundo, as marcas em geral vão tentar sim se aproveitar de você. Em geral, quando eles chegarem com patrocínio, eles sempre vão querer pagar o mínimo possível. Isso é uma tendência das marcas e é uma tendência das agências. Eles vão fazer por vezes propostas ridículas, desrespeitosas, porque eles estão vendo, claro, o lado deles. E por isso que eu estou falando para você aí se valorizar com o teu conteúdo, independente de quantos seguidores você tem. Se valorize, porque o seu público é o seu maior patrimônio. O seu público, você construiu ele com o seu carisma, com o seu conteúdo, com a sua frequência, e os patrocinadores, eles vão tentar vender algo para o teu público através de você, porque eles não têm o deles. Então eles precisam sim pagar muito mais e te valorizar, te reconhecer num outro nível. Então eu me lembro que por muitas vezes eu fechei parcerias que não eram vantajosas, parcerias onde eu até às vezes me sentia culpado de, poxa, será que eu estou entregando no nível que eles estão me pagando? E aí depois, com mais maturidade, olhando para trás, eu vejo que, poxa, ganharam muito em cima de mim. Muito mesmo. E marcas, inclusive, famosas que vocês aí conhecem. Só que aquilo, o tempo, ele é o senhor de tudo. Com o tempo a gente adquire maturidade, aprende muito mais, e uma coisa que foi fundamental para a minha virada de chave nesse sentido, para ter hoje uma visão muito mais comercial, muito mais profissional. Eu passei a trabalhar com alguém que é muito inteirado dentro do mercado. Então sabe quais são os valores que estão sendo praticados, sabe quando é um valor justo, quando é um valor acima e quando é um valor injusto. Então por isso que hoje eu trabalho com marcas e hoje essas marcas pagam para mim valores justos, valores proporcionais. Ninguém mais vai sair ganhando em cima de mim como já aconteceu em outros momentos. Por isso eu deixo esse conselho aqui para você. Será que as propostas que estão chegando para você estão sendo propostas justas, condizentes com o teu conteúdo, com o seu público? Porque por muitas vezes não. Hoje as marcas, as agências, elas veem assim perfis assim com menos de 50 mil seguidores, 100 mil seguidores e subestimam. Mas se você tiver uma comunidade bem engajada, fiel e que você posta bastante para eles, o seu público, às vezes, de 20 mil, 30 mil seguidores, pode valer muito mais do que canais aí que tem 3, 4 milhões de seguidores e são seguidores, hoje em dia, fantasmas, sem conexão nenhuma com o criador de conteúdo. E eu compartilho ainda mais essa visão com vocês porque eu tenho acompanhado alguns outros criadores de 2025 para 2026, venho tendo um contato mais próximo com eles e eu fico surpreendido em como perfis gigantes e criadores extremamente talentosos têm sido passados para trás exatamente por não ter essa visão mais comercial, de saber cobrar, de saber o que é um valor justo. Poxa, pessoal, vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu já cheguei em um ponto onde eu fui fazer uma publicidade para uma empresa gigantesca que vende até para o governo aqui no Brasil. Fui cobrar, não sabia cobrar, eu pedi um valor tão baixo que a pessoa da empresa falou, poxa, a gente pode até pagar um pouco mais, o que você acha de tal valor? De tão baixo que era o valor que eu pedi. E depois eu fui ver, tinham pessoas cobrando 10, 20 vezes mais do que eu, tendo o mesmo tamanho que eu tinha. Ou seja, eu mesmo não estava valorizando o meu público, valorizando o meu conteúdo. E hoje é algo que eu já faço completamente contrário. Chegam marcas para querer fechar comigo, chega alguma empresa querendo divulgar de repente um aplicativo, uma IA, eu já falo, beleza, o valor é esse aqui. Ah não, Vini, mas o valor está muito alto. Beleza, tranquilo. Segue e procura outro, porque hoje se quiser trabalhar comigo, vai ser dessa forma. Aí você pode argumentar, Vini, mas eu não tenho o mesmo tamanho do seu canal, não tenho o mesmo número de seguidores, eu tô às vezes precisando do dinheiro aqui em casa,
Eu não posso me dar esse luxo de repente recusar uma proposta, sendo que mesmo que sendo uma proposta baixa, ela vai me ajudar. São casos e casos. Se você realmente está precisando, vai ser normal você aceitar como no passado eu também aceitei. Eu só quero que você aos poucos vá criando essa consciência, que você é o primeiro que precisa valorizar o seu tempo, valorizar o seu conteúdo, valorizar o seu trabalho, valorizar a sua equipe e entender os custos que você tem de iluminação, de energia, o tempo que você investe, a sua saúde, o horário que você acorda. Coloca tudo isso na mesa quando você for responder uma proposta. Entendam que nesse jogo de internet, as marcas, as agências, ninguém quer que você saia ganhando. Eles sempre vão olhar para o que você tem para oferecer, sempre vão querer fazer em cima de você. Última história que eu vou compartilhar. Há mais ou menos uns 3 anos, uma casa de apostas muito famosa aqui do Brasil entrou em contato comigo, através de um representante. E aqui, prestem bem atenção, eu não estou querendo entrar no mérito se você aí aprova ou não aprova a divulgação de casas de apostas. Eu quero realmente bater nessa tecla para vocês entenderem sobre a questão da valorização. Essa marca, que é uma marca muito grande de casa de aposta e que até patrocina time da Série A do Campeonato Brasileiro, veio me fazer uma proposta e eu fui bem sincero para esse representante. Quando ele me disse que ele queria um número absurdo de vídeos por um valor patético, eu abri o jogo para ele. Eu falei, cara, com todo respeito, eu tenho X número de seguidores e essa proposta que você está me fazendo é uma proposta desrespeitosa. Aí ele ficou todo sem graça. Ele falou, não, Vini, veja bem, eu entendo, eu valorizo o seu trabalho, eu entendo que você é um canal grande, tal, mas ele não melhorou a proposta. Eu fui e falei pra ele, cara, sua proposta é desrespeitosa. Sinto muito, mas a gente não vai trabalhar junto, ainda mais com esses valores. Seria basicamente um trabalho onde só um ganha, que no caso seria ele, que ia ganhar uma publicidade em vários vídeos. Eu lembro que era um número altíssimo. E talvez eu ainda até tenha essa conversa no meu celular. Realmente porque é uma história verídica. Tô contando a verdade para vocês. E a gente sabe que, principalmente no Brasil, casas de apostas, para chegarem no nível de patrocinarem times gigantescos de Série A de Campeonato Brasileiro, esses caras não ganham pouco dinheiro. É claro que eles ganham bem. E aí chega para mim, quer oferecer um valor ridículo, ainda mais para casas de apostas? Não existe isso. Então, se valoriza, presta bem atenção, analisa tudo com calma, não fica com esse pensamento de, poxa, eu quero agarrar essa oportunidade porque pode ser minha última, a minha única. Não. Com o tempo, sempre vão aparecer propostas melhores, sempre vão aparecer valores justos, apenas siga fazendo o seu trabalho com calma, com seriedade, com frequência, com qualidade, que as coisas naturalmente vão acontecer e você vai receber o valor que você realmente merece. Você não vai precisar depois olhar para trás e falar, poxa, eu fui lesado, passaram a perna em mim, como aconteceu comigo. Por isso eu estou dando esse aviso, se valorizem. Antes de qualquer um te valorizar, você tem que se valorizar e acreditar naquilo que você faz. Hoje esse é um lema meu e desde que eu passei a ter essa mentalidade, há mais ou menos uns 3 anos, desde quando eu passei a trabalhar com um novo profissional que me ajuda muito nesse sentido, poxa, eu evoluí muito mesmo e profissionalizei ainda mais o meu canal. Hoje eu ganho valores que, para ser sincero, eu nunca imaginei ganhar. Nunca. E ver hoje em dia o estágio que eu cheguei, eu sei que muito foi por conta dessa construção e principalmente de eu entender essa valorização. A palavra-chave principal desse vídeo é essa, valorização. Olha para você e se reconheça como um cara que faz um conteúdo bacana, um criador que quer ser profissional e quer chegar num próximo nível. Então esse aqui foi o recado, a mensagem da semana para vocês. Eu espero que você aí tenha curtido esse vídeo do Vini Wagner Bastidor. Se você tiver gostado e ele tiver te ajudado de alguma maneira, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe. Fica à vontade também para você nos comentários colocar alguma sugestão pro vídeo da semana que vem. Combinado? Então é isso, tamo junto e até semana que vem, até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!